A Bíblia manda todo cristão pregar de casa em casa. O meu nome é Valdir Camilo, eu sou cristão pesquisador da Bíblia e também sou terapeuta, especialista em saúde emocional. Então, se você precisa melhorar suas emoções, eliminar depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, você precisa se alinhar com suas crenças, com suas convicções, você precisa se posicionar, mas não está com coragem, porque você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. Então, eu posso te ajudar a elevar sua autoestima e você poder viver de acordo com a sua consciência, ok? Então, para você saber mais, clica no link abaixo, que você vai entrar em contato comigo, eu vou poder te ajudar. Mas a pergunta que eu fiz é: a Bíblia manda todo cristão pregar de porta em porta? Há algum tempo, eu fiz um vídeo com o tema: o que a Bíblia realmente ensina sobre a pregação cristã? Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você poder assistir, caso não tenha assistido. Ou se quiser assistir de novo, não é? E eu recebi um comentário a respeito da matéria que eu explanei, do João Batista. E eu vou considerar, parte por parte, o que ele falou, ok? Ele disse o seguinte: muito fraca essa argumentação do Valdir Camilo. Ele não consegue explicar corretamente os textos citados e ainda se contradiz. Atos 5:42, eles pregavam no templo, singular, e não nos templos, plural. Isso não tem nada a ver com ir pregar nas igrejas, porque igreja não é o mesmo que templo. Então vamos avaliar aqui, primeiramente, essas palavras do João Batista. Ele falou aqui que Atos 5:42, eles pregavam no templo. Lá está escrito assim, que a cada dia no templo e de casa em casa, continuavam sem cessar. Então eles iam no templo, lá em Jerusalém, e de casa em casa. Eu citei então que, se fôssemos usar esse texto para dizer que tem que pregar de casa em casa, também teria que pregar no templo. O templo lá em Jerusalém, que era a sede da sua anterior religião. Por isso que não tinha dois templos. Então João Batista talvez não entendeu isso. No templo singular, porque só tinha um templo, a base da religião judaica era o templo em Jerusalém, onde havia judeus em geral, pessoas em geral, e nesse templo havia sacerdotes, havia levitas, e os discípulos pregavam lá naquele templo para pessoas da sua anterior religião. Então a ideia que eu falei é o seguinte: pregar a pessoas da sua anterior religião. E o templo era a base dessa religião. Então, quando fala pregar no templo, realmente é pregar a pessoas da sua anterior religião. Esse é o ponto. E tem a ver com pregar nas igrejas, sim, porque templo, se você pegar o dicionário, uma das definições de templo é igreja, no sentido de edifício. É nesse sentido que eu usei. Ir pregar nas igrejas da sua anterior religião tem a ver com o que eles faziam. Eles iam tanto no templo, que era a sede da sua anterior religião, como também eles iam nas sinagogas. Nas sinagogas, que também eram locais menores, mas onde se reuniam pessoas do judaísmo. Isso era fazer o quê? Pregar pessoas da sua anterior religião, que era o argumento que eu estava usando. Então, Atos 5:42 mostra que eles pregavam a pessoas da sua anterior religião. E se for para usar Atos 5:42 na íntegra, então não é só de casa em casa. É também ir a pessoas da sua anterior religião. Parece que o João Batista não entendeu que é isso que está mostrando o texto, né? Mas continuemos, né? Inclusive, com relação à sinagoga, em Atos 17, 1 e 2, fala que eles foram aonde havia uma sinagoga dos judeus. Veja só. E o texto diz que Paulo, segundo o seu costume, entrou e foi falar com eles, que era o costume de Paulo pregar nas sinagogas dos judeus da sua anterior religião. Entendeu? Então, o texto de Atos 5:42 fala duas coisas, né? Que eles pregavam de casa em casa e também a pessoas da sua anterior religião. Quando pregavam no templo, eram pessoas de sua anterior religião, na maioria. Bem, então, o ponto é esse, né? Que pregação de casa em casa, não estou dizendo que é errada, eu nunca falei isso, e nem que sou contra. Eu sou a favor, sim, da pregação em todas as formas. O que a Bíblia não mostra é que existe uma forma que seria exclusiva ou necessária para todos os cristãos e as demais seriam opcionais. Isso não está na Bíblia. Isso não está escrito em lugar nenhum. Todas as formas de pregar são importantes. Mas a questão é que a pregação de casa em casa, como qualquer outra, tem que ser feita dentro do que é eficaz. É o que eles faziam, entendeu? Mas vamos falar mais sobre isso. Aí, nesse caso, João Batista também falou, Atos 20:20 descreve o método de pregação publicamente de casa em casa. Sim, a pregação de casa em casa é uma das formas de pregar. E, por sinal, é uma das formas menos citada na Bíblia. Eles pregavam, de maneira geral, de forma coletiva, onde tinha mais gente. Eles queriam conseguir fazer em menos tempo uma pregação maior. Basta você ler o livro de Atos, que você vai ver que é isso que eles faziam. Então, a pregação deles, de maneira geral, costumeira, era a grandes grupos. Na sinagoga, nas praças, nos mercados, nas feiras, no templo. E de casa em casa é uma das formas menos citada. É importante saber disso, né? Continuando. O João Batista falou aqui.
Em Lucas 10, 1 a 20, Jesus mandou ir de casa em casa. Não é verdade, não está escrito isso. Está só na sua cabeça. Mas vamos ler o que realmente está escrito. Lucas 10, 1. Depois disso, o Senhor designou mais 70 e os enviou de 2 em 2 na sua frente. Note, a toda cidade e lugar aonde ele mesmo estava para ir. Aqui não mencionou casas ou casa em casa. Mencionou cidade e lugar aonde Jesus iria posteriormente. Talvez o João Batista se confundiu pelo texto de Lucas, capítulo 10, versículos 5 a 7, que diz assim: em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro, haja paz nesta casa. E se ali houver um amigo da paz, a paz de vocês descansará sobre ele. Mas se não houver, ela voltará para vocês. Assim, note, fiquem naquela casa, comendo e bebendo as coisas que lhes oferecem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Aqui não está falando de pregação de casa em casa, está falando de hospedagem. Que nas cidades onde eles iriam, e a pregação deles costumava ser coletiva, ampla, né, num público aberto, ou fechado numa sinagoga. E aí fala que eles entrariam numa casa. Não falou como eles entrariam nessa casa. Não falou que era de casa em casa, que eles chegariam numa casa que os acolheria. Não falou isso. Aqui falou que eles entraram numa casa, em qualquer casa onde entrarem, e está falando de hospedagem. Fiquem naquela casa, comendo e bebendo. Não está falando de casa em casa, porque eles não iam ir de casa em casa, em cada casa que eles fossem, entrando, comendo e bebendo. Não iam fazer isso. E ainda diz, fiquem naquela casa. Né? Não fiquem mudando de uma casa para outra. Está falando realmente de estarem hospedados numa casa. Bem, a Bíblia não falou como eles chegaram nessa casa que os recebeu. Não está escrito que eles foram de casa em casa e uma casa os recebeu para que eles ficassem ali hospedados. Não está escrito isso. E quem fizer essa suposição é uma mera suposição, porque não está escrito. Segue além do que está escrito. Né? 1 Coríntios 4,6 fala, não vá além do que está escrito. Bem, a Bíblia não diz como eles chegaram nessa casa que os acolheu, mas nós temos relato de como isso aconteceu na prática. Nós temos um relato. Está em Atos, capítulo 16, versículos 13 a 15. Preste bem atenção na leitura. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Então veja que o método era pegar o coletivo. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, note agora, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então aqui mostrou uma forma de chegar numa casa e se hospedar nela. E não era de casa em casa. Foram num local onde eles viram que tinha um ajuntamento de pessoas, começaram a pregar essas pessoas, uma dessas pessoas, muito hospitaleira, Lídia, os convenceu a se hospedarem na casa dela. Entendeu? Temos que nos basear no que está escrito, não colocar na cabeça da gente o que não está escrito. Ok? Veja um outro exemplo. Atos 18, 7 e 8. Diz assim. Assim, saiu dali e entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, adorador de Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Eles costumavam pregar na sinagoga. E, de repente, alguém da sinagoga os acolheu. Ficaram na casa ao lado da sinagoga. Mas Crispo, o presidente da sinagoga, tornou-se crente no Senhor, junto com todos os da sua casa. E muitos coríntios que tinham ouvido a palavra passaram a crer e foram batizados. Então, note que fala de um coletivo, a sinagoga, e de uma pessoa. Ao lado da sinagoga ficava a casa dessa pessoa, e eles ficaram nessa casa. Perceberam? Continuando, vamos ver o que o João Batista falou aqui. Bom, Jesus mandou de casa em casa, não é verdade. Então, você não tem como provar isso na Bíblia. Não está escrito isso. Entendeu? Não está escrito isso que você falou. Agora ele coloca aqui, por que o Valdir Camilo não prega de casa em casa? Simplesmente porque para fazer a pregação de casa em casa tem que ter a ajuda do Espírito Santo de Deus. Veja 2 Timóteo 4, 17. E o Valdir Camilo não tem. Olha só que interessante o que ele falou. Bom, o texto que ele usa para embasar que para fazer a pregação de casa em casa tem que ter a ajuda do Espírito Santo de Deus é 2 Timóteo 4, 17. Vamos ver então? Diz assim, mas o Senhor ficou ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio se realizasse plenamente a pregação. Note agora, não está falando pregação de casa em casa, só na sua cabeça, João Batista. Está falando da pregação. Outra coisa, pregação de Paulo. Ele falou, o Senhor ficou ao meu lado, me fortaleceu, para que por meu intermédio se realizasse plenamente a pregação e todas as nações a ouvissem e fui livrado da boca do leão. Está contando a experiência dele.
que o Senhor o fortaleceu, o ajudou e fez com que se realizasse plenamente a pregação por intermédio de Paulo. Não está falando pregação de casa em casa, falando de pregação, esse é o ponto. Está falando da pregação de Paulo, que ele foi fortalecido pelo Espírito Santo para conseguir, por meio do Senhor, para conseguir realizar isso. Então, não está falando especificamente ou exclusivamente da pregação de casa em casa. O problema é que você lê uma coisa e entende outra porque você está condicionado pela sua religião a entender o que eles querem que você entenda e não o que está na palavra de Deus, a Bíblia. Tá? E aí você falou que eu não tenho o Espírito Santo. E você faz um julgamento com base num critério seu que não se sustenta pelo texto que você citou. Então, todos os textos que você citou agora não provaram o que você quis. Eu considerei textualmente e mostrei isso. Entendeu? E dessa forma, o seu castelo de areia cai quando as ondas da verdade da palavra de Deus batem sobre ele. Agora você falou que eu não prego de casa em casa. Tá? Eu prego da forma que deve ser pregado, de todas as formas deve ser pregado, entendeu? A pregação de casa em casa é importante, eu nunca falei contra ela, mas no lugar em que ela é eficaz. Não é ficar rodando quadra, conversando um com o outro, sem falar com ninguém, e ficar marcando hora, como se fosse pregação, não é isso. Não é assim que os discípulos de Cristo faziam, eles procuravam falar com pessoas, e não ficar apenas criando ou cumprindo um protocolo de uma religião, ok? Eu faço a pregação, eu coloco a minha cara aqui na internet. Agora eu pergunto, você faz isso? Você também tem um canal que você coloca a sua cara para você pregar para as pessoas? Você tem essa coragem? E pregar de casa em casa, não tenho medo nenhum, entendeu? Só que tem que ser onde ela funciona, onde funciona esse tipo de abordagem, entendeu? Não ficar rodando e não falando com ninguém. Não faz sentido nenhum fazer isso, entendeu? Só que eu prego também, outra coisa, eu prego também o verdadeiro evangelho. E você? Você prega o verdadeiro evangelho? Qual que é o verdadeiro evangelho? Entre as características, né, a mensagem do verdadeiro evangelho está o que diz Colossenses 1:5, onde Paulo falou: por causa da esperança que está reservada para vocês nos céus. Vocês já ouviram falar dessa esperança por meio da mensagem da verdade, as boas novas, no grego, o evangelho. Então, qual que era o evangelho que Paulo pregava com relação à esperança cristã? Viver no céu, morar no céu com Cristo. Com Deus e com Cristo. É o que ele falou aqui. Ele falou, vocês ouviram falar dessa esperança por meio das boas novas. Agora eu pergunto para você, João Batista, você prega essas boas novas? Eu prego. Eu não prego falsas boas novas. Entendeu? Eu não prego. Eu prego as boas novas da palavra de Deus. E quem prega falsas boas novas está sob maldição. Gálatas 1, do 6 ao 9, fala isso. Ele falou que mesmo que venha um anjo do céu, qualquer um de nós, pregar outras boas novas que não sejam essas quais? As que estão aqui. A de Colossenses 1:5. Ela fala, seja amaldiçoado. Entendeu? Continuando, o João Batista falou o seguinte: e não adianta esse bando de pessoas todas ficar puxando o saco. Isso não muda a verdade. A pregação deve ser feita de casa em casa, como também em todas as oportunidades. Você não tem como provar isso. Que deve ser feita de casa em casa. Não deve ser feita de todas as formas. Que sejam cabíveis, que sejam eficazes, que sejam práticas, dependendo do lugar. Os discípulos, eles faziam isso. Eles iam no templo, porque tinha um ajuntamento muito grande de pessoas. Iam nas sinagogas, porque tinha também um ajuntamento. Iam nas feiras, nas praças, no mercado. Entendeu? Iam em cidades, onde conseguissem. Entendeu? A questão é pregar. Iam também nas casas. Mas não é que a pregação de casa em casa é um modelo exclusivo que todo cristão tem que cumprir, os demais modelos são opcionais. De jeito nenhum, não está escrito isso na Bíblia. Como eu já mostrei, se basta você ler o livro de Atos e fazer a contagem. A pregação de casa em casa é uma das menos citadas. Entendeu? Continua dizendo aqui o João Batista. Também em todas as oportunidades. Aí ele falou aqui, só faz a pregação de casa em casa quem tem a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque essa obra é de Deus. Olha que interessante. Só faz a pregação de casa em casa, preste bem atenção no que ele afirmou aqui. Só faz a pregação de casa em casa quem tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. João Batista, você além de não conhecer o que as Escrituras dizem, você também não conhece nem a sua própria religião. Não conhece nem as publicações da sua própria religião, que desmentem o que você acabou de afirmar aqui. Eu vou citar, para te ajudar, alguns trechos das publicações da sua religião. Então, vamos lá. Primeiramente, a Sentinela de 15 de novembro de 2005. O que falou aqui? Veja o caso de uma moça que secretamente cometeu imoralidade sexual. Ela admitiu mais tarde. Aumentei minhas atividades no Ministério de Campo.
achando que isso, de algum modo, cobriria meu erro. Agora eu pergunto para você, João Batista, o que fez ela aumentar a atividade no ministério de campo para poder ficar mais em paz com a imoralidade sexual que ela cometeu? Do seu ponto de vista, foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo que fez isso? O Espírito Santo faria ela aumentar as atividades para ocultar, para ficar mais em paz com o pecado que ela havia cometido? Ou o Espírito Santo faria com que ela procurasse resolver essa questão com Deus? Pelo que você afirmou, você entende então que é o Espírito Santo que incrementou a atividade dela para que com isso ela conseguisse colocar uma bolsa de gelo em cima lá da consciência dela, para diminuir a dor de consciência. É isso? Veja o que a Bíblia diz sobre a quem Deus dá o Espírito Santo. Atos 5:32. Nós somos testemunhas dessas coisas. E o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem como governante também é. A quem que Deus dá o Espírito Santo? A quem obedece a Deus como governante. Essa moça aí desobedeceu, ficou com a consciência amargurada, contrita, e aí, ao invés de procurar resolver o problema com Deus, ela aumentou a atividade. Foi o Espírito Santo que fez isso. Veja outro exemplo, João Batista. A sentinela de 15 de abril de 2013. Fala aqui. Veja o exemplo de Ana. No final da adolescência, ela servia como pioneira regular. Para quem não sabe, pioneira regular é uma ministra de tempo integral da Testemunha de Jeová, né, que prega constantemente. E aí fala, mas passou a levar uma vida dupla. Olha só, ela era pioneira regular e levava uma vida dupla. E como que ela conseguia ser pioneira regular? Não obedecendo a Deus como governante. É o Espírito Santo que ajudava ela a ser pioneira regular? O que diz o texto de Atos 5:32? Que o Espírito Santo é dado a quem obedece a Deus como governante. Ela não obedecia. Como é que ela pregava como pioneira regular? Era o Espírito Santo que fazia ela pregar? Note também a sentinela de 1º de agosto de 97. Diz assim, lamentavelmente, todos os anos, milhares sucumbem à imoralidade. Alguns aumentam esta deslealdade por levarem uma vida dupla, persistindo num proceder de transgressão, ao passo que fingem ser cristãos fiéis. Olha só. O que é fingir ser um cristão fiel? Cristão fiel. Aquele que vai no salão do reino, né, de forma regular, dá seus comentários, faz parte, né, na tribuna, prega de casa em casa, talvez dirige estudos, faz visitas. Só que aqui diz que essas pessoas, alguns do que faziam isso cumpriam todo esse protocolo, levavam uma vida dupla. Levavam uma vida dupla. E agora? Essas pessoas, é o Espírito Santo que fazia elas fazerem tudo isso? O Espírito Santo é dado aos que obedecem a Deus como governante. Atos 5:32. Um outro livro, uma outra publicação. O livro O Reino de Deus Já Governa. Falou assim, alguns achavam que participar no ministério, de alguma forma, os isentava de se apegar aos padrões de moral de Jeová na vida pessoal. Olha só. Alguns achavam, já que eu prego, né, que eu vou até a pessoa, eu posso viver uma vida desregrada, né, cometer qualidade sexual. Agora eu pergunto, era o Espírito Santo que fazia essas pessoas pregar? E pensar desse jeito ainda? Que coisa, hein, João Batista? Então, eu te incentivo com todo o amor, carinho, a pesquisar mais, né? Pesquisar a Bíblia, entendeu? O que ela realmente diz, o que está escrito, 1 Coríntios 4:6. E também pesquisar as publicações da sua religião. É porque elas desmentem o que você fala. Não só a Bíblia, né? Mas as publicações da sua religião também. E olha só o texto bíblico de Filipenses 1:15. Diz assim, é verdade que alguns estão pregando Cristo por inveja e rivalidade, mas outros com boa motivação. Aqui fala que alguns pregavam Cristo por inveja. E Gálatas 5:19-21 coloca a inveja como obra da carne. Quer dizer, alguns pregavam Cristo por uma obra da carne. Era o Espírito Santo que estava ajudando essas pessoas a pregar? Era isso? Tem cabimento isso? Eles pregavam por inveja e por rivalidade, por obra da carne. Então, isso tudo desmente o que você fala, que só uma pessoa que tem Espírito Santo que consegue pregar. A Bíblia e as publicações da sua religião desmentem isso. Então, o Espírito Santo é dado aos que obedecem a Deus como governante. Atos 5:32. E também, para você saber quem tem Espírito Santo, você tem que basear-se em Gálatas 5:22-23, quando diz aqui, o fruto do Espírito, quer dizer, o resultado do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Então, uma pessoa que tenha todas essas qualidades e vive essas qualidades tem o Espírito Santo, que tem amor, tem alegria, tem paz, paciência,
bondade, benignidade, fé, brandura e autodomínio. Agora, olha o que o João Batista falou. Não adianta esse bando de pessoas todas ficar puxando o saco. Você chamou as pessoas que estão concordando comigo de tolas. Entendeu? Será que isso é uma demonstração de amor? É uma demonstração de bondade, de benignidade, de brandura, de autodomínio? Chamar essas pessoas de tolas porque elas viram verdade no que eu estou citando, não em mim, mas no que eu estou mostrando na Bíblia. E só porque elas não pensam como você, você não consegue ter o respeito por pessoas que pensam diferente. Isso é demonstração do fruto do Espírito Santo? E ainda mais, você falou que elas ficam puxando o saco, você atribuiu más motivações a essas pessoas. E como ninguém conhece o coração, por que você não dá o benefício da dúvida e respeita essas pessoas que elas estão acreditando da forma que eu estou apresentando, não para puxar o saco, uma motivação errada que você atribuiu a ela, mas porque elas se convenceram de que tem lógica, de que o que eu estou falando é sensato, é racional, é bíblico, é fundamentado pela palavra de Deus. Você atribuiu uma má motivação e você não conhece o coração da pessoa. E é um pecado atribuir uma má motivação quando a gente não sabe o que a pessoa pensa, né? O que a pessoa realmente está pensando, não sabe o íntimo da pessoa. Para você, eu gostaria até que você considerasse Romanos 14:4, que diz: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Quem decide se a pessoa está de pé ou cai é o Senhor dele, não é você. E continua: e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Entendeu? Então não é você que decide o que a pessoa tem no coração, é o Senhor que conhece o coração, o meu, o seu, dessas pessoas. E para concluir, Tiago 4,12: quem é você para julgar o seu próximo? Então eu espero, João Batista, que você reflita sobre isso. Eu falo com muito amor, porque eu já estive do seu lado, eu tinha esse fanatismo que você tem, entendeu? Essa falta de racionalidade, essa falta de clareza. Quando eu li a Bíblia, eu não enxergava o que estava escrito, porque tinha uma programação me impedindo de fazer isso, como acontece com você, né? Mas talvez você, recebendo aqui tudo que eu estou falando, talvez não de imediato, mas refletindo com oração, você possa se convencer do que eu estou mostrando realmente o que está na Bíblia, na palavra de Deus, entendeu? E você possa buscar realmente o fruto do Espírito, que essa é uma demonstração de Deus, Espírito Santo, tá? O fruto do Espírito. Procure pregar, sim, todas as formas possíveis, como eu faço, entendeu? Eu procuro pregar de todas as formas possíveis, né? Da forma que é eficaz no local que eu estou, entendeu? Isso eu faço, entendeu? Por exemplo, se eu for numa zona rural, onde as pessoas têm o costume de atender, né, de ouvir no portão, nas portas, eu acho ótimo pregar de casa em casa, entendeu? Eu sempre amei pregar de todas as formas, inclusive de casa em casa, entendeu? Sempre fui com prazer. No tempo em que eu pregava de casa em casa, muita gente ia emburrada, sabe? Ia descontente. Eu não, eu sempre ia com prazer. Porque eu fiz sempre para Jeová e para Jesus, não para os homens, né? Mas muita gente ia emburrada, não sei o seu caso. Mas tem que ser da forma bíblica, né? Quer dizer, você tem que conseguir encontrar pessoas, falar com pessoas, não ficar só rodando quadro. Outra coisa, pregar o verdadeiro evangelho. E se você for de casa em casa, de qualquer outra forma, até na internet, mas para pregar um evangelho falso, uma esperança que não é cristã, que a esperança cristã é aquela de Colossenses 1,5, que ela é a esperança cristã. A outra esperança de viver na terra é dos não cristãos. Não é o que eu estou falando, é só você ler a Bíblia. Só você ler a Bíblia, entendeu? Leia a Bíblia, esse é o ponto. Leia a Bíblia, que você vai ver que é assim. Mas leia sem filtros, sem uma programação já formada. Porque você lê com a programação formada e quando a gente pega a Bíblia e mostra o que realmente está escrito, você vê que essa programação não se sustenta, ok? Espero ter te ajudado, não só você, né, mas todo mundo que está assistindo esse vídeo agora e os que irão assistir também. E se você quer ajuda para melhorar o seu estado emocional, para você fortalecer a sua espiritualidade, porque espiritual e emocional estão todos juntos, estão interligados. Então, para você se alinhar com a sua fé, com a sua convicção, para você poder se posicionar a favor do que você tem convicção, então, busque a minha terapia. Ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Entre em contato. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.